Senhor, fala conosco nesta noite, Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, seja marcante nesta noite no meu coração e no coração dos Teus servos que aqui estão. Prepara, Senhor, uma palavra diretamente ao coração de cada um de nós nesta noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Os irmãos ainda de pé, abram suas Bíblias, por favor. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, eu gostaria de pedir que o irmão projetasse aí na NVI, mas eu vou ler aqui na revista e corrigida, amém? Para a gente ter duas versões da mesma passagem. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Todos encontraram? Amém. Porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Podem se assentar, glória a Deus. Irmãos, como disse o pastor Edson, chegamos de viagem, passei 30 dias na praia, né? Pegando o sol da justiça. Voltei descascando, porque gente branca é assim, não fica moreno, fica camarão, né? Fica vermelho e depois descasca. É desse jeito. Amados, eu estava com saudade de vocês. E digo de coração, fomos a uma igreja em João Pessoa, e quando entramos na igreja, a Lívia descreveu assim: parece um mar de cadeiras. Uma igreja que reúne num culto de domingo 3.000 pessoas. E quando no dia seguinte fui conversar com esse pastor, eu disse a ele assim: pastor, me diga qual é o segredo para se ter uma igreja tão forte. Ele disse assim para mim: não há segredo, irmão, só há misericórdia do Senhor, não é? Então voltei de lá pedindo ao Senhor misericórdia para nós, porque pude assistir um culto com 1.000 pessoas sentadas no templo principal, não é? Um culto maravilhoso. E então eu pude aprender um pouco ali também naquele lugar. Irmãos, sobre a palavra desta noite, eu quero dizer aos irmãos que uma das vantagens da gente ficar um pouco mais velho que vocês, uma das vantagens é que a gente pode observar as gerações. A gente observa como foi a geração dos nossos pais, observa como foi a nossa geração e é capaz de observar a geração presente. Os mais jovens, quando a gente vai conversar com eles, eles dizem assim: no seu tempo era diferente. E eles tendem a não ouvir os nossos conselhos, porque entendem que no nosso tempo era diferente. Nessa noite, contudo, eu quero dizer a vocês, irmãos, que há algumas coisas que nunca mudam. Deus, quando nos fez a sua imagem e semelhança, e colocou em cada um de nós uma porção do homem eterno, que será, desde o princípio do mundo, até o fim dos tempos. São chamados de princípios imutáveis, ou essência do homem que há em mim e que há em você. A Bíblia é muito rica dessas premissas imutáveis em relação ao homem. Um deles é o desejo de ser justo. Em todos os homens Deus pôs o desejo de ser justo. Ninguém tem prazer na injustiça, porque Ele fez todos os homens com essa porção. Uma segunda característica que a Bíblia traz como presente em todos os homens é a ciência do bem e do mal. Todas as vezes que você pecar, a voz do Espírito Santo vai dizer em seu coração. Você vai sentir a consciência como juízo que Deus pôs em seu coração. E a terceira coisa que nós vamos falar nesta noite, que Deus colocou no homem, foi o desejo de construir um futuro, sobre o sonhar
o desejo de estabelecer projetos, de ter sonhos. E nós todos fomos feitos para termos sonhos. E uma das coisas que eu observo nessa geração, e me perdoem se a minha observação foi errada, pelo menos em relação aos meus filhos, que esta geração sonha menos do que a minha. Eles já não têm tantos sonhos quanto nós tínhamos. Sonham menos, porque acreditam menos nos seus próprios futuros. E com isso, leva-se ao desânimo, porque já não creem que é possível realizar os seus sonhos. Um dos fatores que contribuíram para isso talvez tenha sido a facilidade do mundo moderno. Hoje o filho diz: pai, quero isso. O pai está aqui, prontamente entrega. Rola um tapete vermelho, como diz o pastor Valmir, e trata o filho como reizinho, e dá a ele tudo que ele quer. Não deixa que ele construa os seus próprios sonhos. E talvez uma outra situação do mundo moderno é que tudo está ao alcance do celular. No tempo que a gente era pequeno, vou citar um pequeno exemplo, quando a gente tinha vontade de comer pamonha, a gente tinha que plantar o milho, esperar o milho crescer, não é? E só tinha pamonha uma vez por ano. Então a gente ficava ansioso pelo dia de fazer pamonha. Eu mesmo entrava no milharal todos os dias e abria uma espiga para ver se estava granado, não é? Meu pai sempre brigava porque aquela espiga já estava perdida, já que abria, não é? Então a gente ficava ansioso porque a gente tinha um tempo certo para todas as coisas. Mas hoje eu pergunto aos meus filhos: o que você deseja realizar? Que profissão você almeja? Quais são os seus planos para o futuro? E tristemente eu observo que muitos deles não têm a resposta. Muitos deles já não podem sonhar, já não se veem possíveis de realizar esses sonhos, já não se veem enquadrados na condição de realizar esses sonhos. Mas nessa noite eu quero te dizer, meu amado irmão, que é tempo de você sonhar, que é tempo de você estabelecer projetos para a sua vida, porque uma vida sem sonho é uma vida muito triste. O sonhar é quase tão importante quanto o respirar. Aquele que vive sem um projeto, sem um sonho, sem uma esperança, ele vive como um morto-vivo. É preciso que você tenha sonhos. Se você perder isso, você vai perder a sua vida. Então eu quero te dizer que você precisa ter sonhos. Freud dizia que o sonho é o ensaio da ação. Quando você começa a sonhar, na sua cabeça você começa a agir para que aquilo resulte em alguma coisa no futuro. Então o sonho é de fato o ensaio de uma ação. Quando nós sonhamos, nós estamos projetando o nosso agir. Mas em relação aos cristãos, como um cristão deve agir em relação ao seu sonho? O objetivo da palavra desta noite é trazer a você alguns princípios bíblicos sobre como fazer os seus sonhos se tornarem realidade. Como proceder para que os seus planos sejam estabelecidos por Deus. Como fazer para obter de Deus um decreto que o seu sonho venha a ser concretizado. Como fazer isso? Nós vamos passar nessa noite 7 princípios para que você possa alcançar os seus sonhos. O primeiro desses princípios: estabeleça planos. Planeje, faça planos, sonhe, projete alguma coisa para a sua vida. Nós estamos no começo, já no meio do mês de janeiro, né? E eu quero perguntar aqui, quem já estabeleceu os seus projetos para esse ano? Quem já fez os seus projetos? Quem não fez, faça. É preciso que você estabeleça o que você quer da sua vida. Porque como fará Deus realizar na sua vida,
se nem você sabe o que você quer? Como é que você diz assim, eu quero tirar férias, sem planejar? Chega o dia, você não comprou passagem, chega o dia, você não sabe para onde vai, chega o dia, você não reservou hotel, essa viagem está fadada ao fracasso. Não é assim? Assim também deve conduzir a sua vida. Não deixe sua vida sem um planejamento. Jesus, quando ensinava aos seus discípulos, em Lucas 14, 28, diz assim: qual de vós, querendo edificar uma torre, primeiro não se assenta para fazer as contas de quanto vai gastar, para ver se tem como terminar a obra? E em Provérbios 21, 5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas aquele que se apressa em fazer sem planejamento acaba na miséria. A Bíblia nos ensina que primeiro você deve planejar. Provérbios 16, 3 também nos diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Como ser abençoado por Deus se nem você sabe quais são os planos que você tem? Então sonhe, planeje, elabore o seu desejo, porque a Bíblia está cheia de promessas para conceder aquilo que deseja o teu coração. Então você precisa primeiro saber o que é que deseja o teu coração. Escreva os teus projetos. Uma das passagens mais interessantes da Bíblia é quando o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele começa a dizer que ele, Paulo, tinha uma meta. Ele, Paulo, tinha um plano feito para a vida dele. E ele começa a dizer assim: olha, por Cristo sofri a perda de todas estas coisas, para que eu possa ser achado nele. Não julgo que eu a tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso. Ele sabia que todas as vezes que ele estava açoitado, que todas as vezes que ele foi preso, todas as vezes que ele sofreu dores, ele sofreu porque ele tinha uma meta. E no final da sua vida ele diz assim: ó, combati o bom combate, não é? Mas guardei a fé. E nós temos um alvo em nossa vida. A pessoa que não faz projetos é inconstante, vacilante, não tem a sua vida dirigida a um resultado e, portanto, não vai a lugar nenhum. Então, irmão, primeiro princípio bíblico para a sua vida: estabeleça os projetos que você quer desenvolver na sua vida. Não viva uma vida sem sentido, uma vida sem projetos, uma vida sem rumo, uma vida sem um propósito específico. Princípio número 2, para que os seus projetos sejam estabelecidos: Deus é Deus e não é empregado seu. Muitas igrejas adotam, não é, uma teoria neopentecostal, não é, que não cabe aqui dizer se é verdadeira ou falsa, né, mas nós não ensinamos nesta igreja, que é a doutrina do há poder em suas palavras. Essas igrejas neopentecostais, na tentativa de encher os seus templos, prometem às pessoas que tudo quanto você disser vai acontecer na sua vida. E será que é assim? Será que Deus é empregado seu para determinar que tudo que você diga seja cumprido na sua vida? Então nós precisamos mudar o foco. Nós vimos alguns pregadores, até estávamos presentes num desses cultos, em que um pregador, embora tenha acertado em 99% da sua palavra, no final, na hora da oração, ele diz assim: irmãos, determine isso para a sua vida, dê ordens aos anjos para que isso aconteça na sua vida. Irmão, eu quero te dizer que os anjos são seres infinitamente superiores a mim e a você, e que você não dá ordem nenhuma no reino de Deus. Deus não é empregado seu. Nesta noite eu quero dizer a você que nós temos a mania de querer que Deus se encaixe em nossas metas.
nós traçamos os nossos próprios caminhos, mas queremos que Deus se encaixe nessas metas que nós fazemos. Ou tendemos a crer que Deus tem que fazer as coisas por nós. Irmão, eu quero te dizer que é você que tem que alinhar os seus planos à vontade de Deus. E não o contrário. Você deve orar dizendo: Deus, eu tenho esse sonho hoje. Eu tenho esse desejo no meu coração. Mas quero que esse desejo seja alinhado à sua vontade. Se não for da tua vontade, tira de mim. Afasta. Fecha as portas. Porque a tua graça é melhor que a vida. Estar na presença de Deus vale mais do que qualquer outra coisa que a gente possa pensar. Irmão, aprenda isso. Seu projeto só será bom se ele estiver de acordo com a vontade de Deus. Se ele não estiver de acordo com a vontade de Deus, esqueça. Exemplo, vamos supor que você tem um projeto de constituir uma empresa para o jogo do bicho. Misericórdia, né? Como diz os mais antigos, miséria queima, né? Deus nunca estará nesse projeto. Se você intenta montar uma empresa cuja essência do lucro é enganar as pessoas, esqueça. Deus não vai fazer o que você quer. Alinhe-se à vontade de Deus e todas as coisas te serão dadas. Alinhe-se à vontade de Deus. Diga: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e se este plano que eu estou fazendo for conforme o teu plano, ninguém pode frustrá-lo. Amém? Princípio número 3. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e todos os seus planos serão estabelecidos. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, todos os seus planos serão estabelecidos. É a promessa da Escritura. Jesus, ensinando a seus discípulos, perguntou a eles por que eles estavam ansiosos, quanto ao que haviam de comer, ou quanto ao que haviam de beber, não é? E disse a eles: olha, não fiquem ansiosos, busquem primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, não é? Quando você aprende que qualquer projeto precisa ter Deus em primeiro lugar, você começa a edificar um futuro sólido para a sua vida. A Bíblia contém diversos ensinos sobre promessas de Deus, diversos. Mas em todas elas, a bênção é prometida para quem? Para o seu povo. Em todos os lugares, Deus promete bênçãos para o seu povo. Agora a pergunta é: nós nos enquadramos nesse conceito de povo de Deus? Você e eu podemos ser contados entre o povo de Deus? Se for assim, todos os seus projetos serão estabelecidos. A Bíblia diz que seremos reconhecidos como povo de Deus quando o servirmos de todo o coração e quando fizermos a tua vontade. Salmo 1, ele é muito explorado quanto a não andar no caminho, né, dos ímpios, não se sentar na roda dos escarnecedores. Mas a principal mensagem do Salmo 1 é mais ampla do que isto. No Salmo 1 está escrito assim: bem-aventurado, começa lá, é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, versículo 3. E no final do versículo 3, ele diz assim: pois tudo quanto fizer, prosperará. Pois tudo quanto fizer, prosperará. Bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois tudo quanto fizer, prosperará. Deuteronômio 28 também nos contém essa mesma promessa, dizendo o seguinte: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade. E lá no final ele diz assim: e em tudo quanto puseres a tua mão te abençoará o Senhor. Se você quer ser abençoado, lembre-se
de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando isso acontecer, você terá todos os seus planos apresentados e cumpridos diante de Deus. Não tem segredo milagroso, irmão. Não tem campanha de 7 dias. Não tem campanha de 7.000 reais. Não tem compra de objeto sagrado, de santuário de oração. De nada disso resolverá, se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. A única fonte verdadeira de bênçãos na nossa vida é fazer dos nossos sonhos um objeto, um meio para servir ao Senhor Jesus. Quando Deus estiver em primeiro lugar nos meus projetos, então eu serei abençoado. João 14, 21 diz assim: aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. E em João 15, 4 diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Se guardardes os meus mandamentos, então permanecerei em vós. Então o segredo, meu irmão, é guardar a palavra do Senhor no seu coração. Se você quer que todos os seus projetos sejam estabelecidos, lembre-se disso, não é? Os irmãos devem estar perguntando assim: mas pastor, essa parte não é ensinada junto com a teoria da prosperidade, não é? Não é interessante dizer para as pessoas que ele só será abençoado se ele servir fielmente ao Senhor, porque para eles basta a oferta, para eles basta que você esteja naquele movimento financeiro que eles estão fazendo, ainda que os seus corações estejam encharcados de lama. Mas a verdade bíblica é: a bênção está num coração puro diante do Senhor. É mais fácil pregar que se você determinar, será feito. É muito mais fácil eu dizer para você que você tem um poder nas suas palavras, que você tem o domínio do pensamento positivo, que se você pensar positivo e declarar, isso vai acontecer no mundo espiritual. Porém, não é essa a verdade bíblica. Amém? Amado, tenha prazer no Senhor. Tenha prazer na lei do Senhor. Ponha a sua fidelidade no Senhor. Ponha a sua alegria, o seu contentamento, a sua felicidade em pertencer ao Senhor. Porque a Bíblia diz: alegra-te no Senhor, e Ele atenderá todos os desejos do seu coração. Vamos pôr a nossa alegria no Senhor Jesus? Amém? Princípio número 4. Deus não estabelece planos para o mal. Deus não realiza os seus desejos se os seus planos forem para o mal. Diz a Bíblia o seguinte, Tiago 3,3: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Porque pedem para gastar em seus próprios deleites. E logo lá no versículo 8 do capítulo 3 de Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Se queres vencer, se queres estabelecer os teus projetos, lembre-te disso, que é humilhando perante o Senhor que você será exaltado. Amém? Em Isaías 30, versículo 1, nós temos uma advertência àquelas pessoas que fazem planos fora da vontade de Deus. Em Isaías 30, versículo 1 diz assim: ai dos filhos obstinados, ai daqueles que fazem planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Tem gente que faz planos para ser rico, para comparar-se ao vizinho, para mostrar para o vizinho que ele está melhor de vida. Tem gente que faz planos para seu próprio egoísmo, para seu próprio deleite, para seu próprio prazer. Em momento algum, o plano, o propósito dele é satisfazer a vontade do Senhor.
E a Bíblia nos adverte que esses planos não serão estabelecidos. Miqueias 2, versículo 1, também diz essa mesma situação, do versículo 1 ao 3. Um resuminho desses versículos é assim: ai daqueles que planejam maldades e que tramam para o mal. Isaías 32, no versículo 7 ao versículo 8, diz assim: as artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem, prestem atenção, irmãos, mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Você é filho de Deus, meu irmão, então seja nobre em sua conduta. Se seus planos forem nobres, nobres serão os resultados que você vai colher. Amém? Os que planejam para o bem encontram amor e felicidade, mas os que planejam para o mal só cavam a própria ruína. Então, amados, ao realizar os seus planos e projetos, pergunte a si mesmo quais são os seus reais propósitos. Se você faz planos para obter o mal ou para algum deleite egoísta e sem sentido, saiba que você está por sua própria conta. Deus não está nesse seu plano. Amém? Princípio número 5. Quando a dificuldade vier, saiba confiar em Deus. Todas as vezes que nós estabelecemos um plano, um propósito para a nossa vida, nós enfrentamos dificuldades. Vocês já perceberam isso? Basta a gente está tranquilo financeiramente, né, Lucas? Devendo nada para ninguém. Aí fala assim: não, agora eu vou economizar para comprar uma casa. Aí se adoece, gasta com remédio, bate o carro. É uma tribulação, não é assim? Todas as vezes acontece isso. Isso é normal que aconteça. Mas quando isso acontecer, o cristão deve esperar em Deus. A Bíblia narra a história de José em Gênesis 37. E José contou à sua família quais eram os seus sonhos. E o que aconteceu? Os seus irmãos passaram a odiá-lo, porque ele contou os seus sonhos. Existe um ensino moderno aí, que não tem fundamento bíblico, a meu ver, mas é um ensino moderno, que está aí nas igrejas, dizendo o seguinte: que você não deve contar os seus sonhos para ninguém, que você deve guardar segredo, não conte seus sonhos para ninguém não é? Porque isso pode te prejudicar. Eu andei lendo algumas coisas a respeito dessa teologia, e o fundamento deles é o seguinte: quando você fala os seus sonhos, o diabo tenta destruir os seus sonhos. Irmão, você contando ou não, o diabo é o inimigo da sua alma. Você contando ou não os seus sonhos, dificuldades virão. Contando ou não, você vai enfrentar oposição, mesmo dentro de sua própria casa. Eu me lembro, meu pai era servo de Deus, não é? Pregador do evangelho, um homem de oração. Mas um dia eu cheguei para ele já velhinho, não é? Eu cheguei para ele e disse assim: pai, ele me perguntou: você está terminando a faculdade esse ano? Eu falei: estou. E o que você vai fazer da sua vida daqui em diante? Eu falei: pai, eu quero ser juiz. Meu pai olhou para mim, deu uma risadinha e falou assim: filho, sonha menos, isso não é para você não é? Quando dentro da própria casa a gente encontra opositores, não é? Mas eu quero te dizer, irmão, que eu mesmo sou um homem do povo, gosto de casa cheia, gosto de contar os meus planos para os meus amigos, não é? E isso não me impede de realizá-los. O risco desse ensino de você não contar os seus planos a ninguém é criar pessoas isoladas, é criar pessoas desconfiadas de tudo e de todos, e o mais arriscado, de pessoas que não têm ouvidos abertos para ouvir conselhos, porque eles acham que todo conselho é para o mal, quando a Bíblia nos ensina que na multidão de conselhos há sabedoria. Esse é o risco desse ensino.
Agora, para você que gosta de pôr obstáculos aos sonhos de alguém da sua família, para você, marido, que quando a sua esposa conta um sonho profissional, você é o primeiro a desanimá-la, eu quero te dizer uma coisa, Provérbios 11, 29. O que perturba a sua própria casa herdará o vento. Aquele que perturba a sua própria casa herdará o vento, não é? Nós temos que nos unir em família para resolver. Mas na história de José, José contou e arrumou um monte de opositores. Foi jogado numa cova, vendido como escravo. A Bíblia não diz momento nenhum que isso foi obra de Satã. Nenhuma, hora nenhuma. Foram dificuldades que José encontrou para que o seu sonho fosse realizado. Ele foi jogado numa cova, vendido como escravo, chegou lá, além de ser escravo, foi acusado de assédio sexual, preso, e passou vários anos na cadeia. As doutrinas aí divergem, uns dizem que foi 8, outros dizem que foi 13, que o total do afastamento foi 14 anos, disso nós temos certeza, não é? Mas ele passou então muitos anos preso. Mas um dia que ele estava preso, Deus fez cair um sono sobre Faraó, e ele teve um sonho que ninguém pôde decifrar. Quando ele foi a José, disseram: olha, tem um homem lá, um judeu, que sabe discernir o seu sonho. José prontamente atendeu o seu sonho. Dessa lição, nós temos duas coisas a aprender com a Bíblia. Esteja sempre digno de ser usado por Deus. Ainda que a dificuldade seja grande, ainda que a crise te pegue, esteja em dignidade, para que quando Deus precisar de usar você, Ele pode usá-lo, porque você está em honestidade de vida. Agora, muita gente, quando vê a dificuldade, logo se corrompe, logo abandona o Evangelho, logo perde a fé, logo perde a esperança e impede que Deus o use. A segunda coisa que nós podemos aprender com essa história de José é que no momento que ele foi chamado, ele pôs os seus dons a serviço de Faraó. Nós temos muita gente que tem um sonho de ser promovido na empresa, mas ele não quer pôr o seu trabalho a serviço do empregador. Ele chega atrasado, sai mais cedo, falta ao trabalho, mente, dá prejuízo, não é? Ele não quer colocar-se a serviço, à disposição para ajudar os outros, porque ele acha que isso não vai mudar a vida dele. Mas muda, viu, meu irmão? José venceu porque na hora da provação manteve-se íntegro e obediente ao Senhor. E quando foi necessário, mostrou os seus dons. Então eu quero fazer um desafio a você. Mostre os seus dons na dificuldade. Mostre o dom da paciência, mostre o dom do amor na hora da crise, e Deus te abençoará. Amém? Na dificuldade, mantenha firme sua confiança no Senhor. Princípio número 6. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se você estabelece um plano e abandona esse plano, você sai desse projeto pior do que você entrou. Já perceberam isso? Eu já conheci grandes realizadores, grandes iniciadores de grandes obras, mas a maioria deles não chega a concluir aquilo que inicia. E lembra, irmãos, que você só será conhecido se você completar a obra que Deus colocou na sua mão para fazer. Porque se você não completar, você não será reconhecido. Vamos ver se isso está na Bíblia, está de acordo com as Escrituras? Os discípulos de Jesus, dos 12 discípulos de Jesus, quantos permaneceram na obra que iniciaram? Muitos deles, ninguém de nós se lembra o nome, porque depois da morte de Jesus, cessaram, desistiram da obra que eles tinham recebido das mãos do próprio Jesus. Noé só ficou conhecido depois de 100 anos construindo uma arca.
Você já imaginou, pastor Cassimiro, se com 80 anos ele tivesse desistido e abandonado aquela arca lá velha, o mato crescendo dentro dela? Será que Noé seria citado na Bíblia? Certamente não. O Senhor tem planos para a sua vida, mas é preciso que você aprenda a ser firme, perseverante naquilo que o Senhor colocar na sua mão. Tudo que Deus colocar na sua mão para fazer, faça. Termine a obra que você começou. Não deixe pela metade, porque aqueles que desistem no caminho não serão conhecidos. Amém? O mundo não se lembra de quem desistiu. Princípio número 7. A fé põe abaixo muitos obstáculos que apresentam na sua vida para você resolver os seus planos, realizar os seus planos. Com fé, você consegue derrubar a maior parte dos obstáculos que apresentam-se na sua vida, para fazer projetos eficientes e fazer com que esses projetos alcancem graça diante do Senhor. Muitas vezes é preciso ter uma fé inabalável, ter a certeza de que mesmo quando tudo pareça estar errado, a poderosa mão do Senhor está lá para te ajudar a prosseguir. Eu fico imaginando, irmãos, se Elias, quando estava lá no monte orando para chover, por 7 vezes ele mandou o criado dele ir lá olhar a nuvem. Nas 6 primeiras vezes não havia nada. Mas e o que fez Elias prosseguir até a 7ª? Foi a fé. Se ele não tivesse fé, ele teria desistido na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, ou até na 6ª vez ele teria desistido. Mas ele foi até o fim, porque a fé o impeliu a ir. A fé impulsiona você a fazer aquilo que para você pode ser difícil. Algumas vezes deixamos de realizar grandes obras e projetos apoiados por Deus, projetos dentro da vontade de Deus, nós deixamos de realizar por absoluta falta de fé. Recentemente nós perdemos um grande pastor e visionário, pastor Magno, que por onde passou ele deixou exemplo de fé e ousadia para empreender no reino de Deus. Aquele era um homem que morreu sendo conhecido como alguém que tira leite de pedra, porque tinha uma fé inabalável no Senhor Jesus. Quando tudo parecia difícil, ele dizia para as pessoas: nós vamos e vamos vencer, nós vamos conseguir, vai dar certo, Deus vai prover. E na hora certa, tudo Deus provia, não é? Por falar em projetos por Deus, há algumas pessoas que passam a vida inteira buscando a aprovação de Deus para um projeto. Ele tem o sonho, pastor, ele tem o sonho, ele quer fazer, mas ele diz assim: eu só vou fazer se Deus falar expressamente comigo, não é? Eu só vou falar se um profeta chegar para mim, eu estou orando e Deus vai responder, e só vou fazer se Deus falar diretamente para mim. Amados, embora o tema seja muito polêmico, e a hora já não nos permita falar tanto sobre isso, eu quero te dizer que a Bíblia é a principal profecia para a sua vida. Você não precisa de um dom de profecia para dirigir você em todos os momentos da sua vida. Primeiro, porque o dom de profecia não tem essa finalidade na Bíblia. Você não vê na Bíblia profetas dirigindo a vida dos cristãos. Quem tem que dirigir a vida, a sua vida, é você. É você que tem que tomar as decisões certas. E como é que eu vou saber se vou tomar as decisões certas? Quando o Espírito de Deus estiver em mim, e eu estiver de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que é Deus quem opera em mim, tanto o querer quanto o realizar. Quando vier o desejo ao seu coração, vier o sonho ao seu coração, se você estiver na presença de Deus, esse projeto é de Deus.
E muita gente sai das igrejas, deixam de vir ao culto no domingo à noite, para ir atrás de profecias. E eu arrisco dizer que o máximo que eles encontram são poças frias, ou profetadas, né? Porque, na verdade, a verdadeira revelação do Senhor está nas Escrituras. Este é o manual de vida mais eficaz. Quando você compra um carro zero, vem lá, manual do proprietário. Este é o manual do proprietário do cristão. Se você tem dúvida, a Escritura contém tudo a seu respeito. A Bíblia mostra os seus erros, a Bíblia mostra os seus acertos, a Bíblia mostra como fazer para viver uma vida plena e feliz. Você só precisa aprender a ouvir as palavras do Senhor para você. E a palavra do Senhor para você nessa noite é: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre a sua vida permanentemente ao Senhor. Consagre a sua casa, consagre os seus projetos, consagre os seus desejos, e todos eles serão bem-sucedidos. Não é? O que eu estou te dizendo, irmão? Se você mantiver uma vida de intimidade com Deus, você será inspirado por Deus. Viva com Deus e se permita ser inspirado por Ele. Viva pela fé e permita-se ouvir a voz do Senhor. Eu tenho o hábito de fazer provas com Deus. Quando eu estabeleço um propósito para a minha vida, eu digo assim: Senhor, eu estou indo para fazer esse negócio, mas se for da tua vontade, abre as portas, facilita, põe no meu coração se é bom ou se é ruim. Estava essa semana olhando um lote para comprar, cheguei lá para olhar o lote, saí de casa e fiz esta oração em casa. Quando eu saí, que eu entrei no lugar para olhar o lote, eu disse assim: mas e essa área é de que tamanho? Não, é de tantos mil metros. Mas aqui é permitido ter essa distância? Eu sei que não é, mas a pessoa diz: aqui é permitido. Deus falando ao meu coração, né? Para não entrar, que seria furado. Os sinais estão aí para você ver. Basta você ter vida com Deus, intimidade, e o Senhor vai te mostrar tudo isso. Estabeleça os seus projetos, confie no Senhor, mas saiba que o Senhor só vai abençoar se você dedicar a sua vida ao Senhor. Em todas as circunstâncias adversas da sua vida, use a fé e verá quão grandes bênçãos tem o Senhor para você. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se podem ver. E em Hebreus 11, no versículo 6, prossegue dizendo assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Até aí nós sabemos de cor, mas a outra parte, às vezes a gente não presta atenção nela. E ela diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o amam. É preciso que você, cristão, saiba que esse Deus que você serve é um Deus que recompensa a sua fidelidade. Amém? Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela palavra desta noite e queremos te pedir, Senhor, que opere em nós a mudança de vida necessária, a começar de mim, Senhor. Opere o teu querer, opere o realizar em nossa vida, conforme a tua soberana vontade. Afasta de nós todo pensamento que não te agrada e nos faz cada dia mais íntegros na tua presença. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém.